So I'm Robert Wolgemuth. Eu sou o Robert, I have been Nancy's husband for almost exactly 10 years. o marido da Nancy por quase True. 10 Yeah, anos. thank you. I'm the one who should Incrível, be né? applauding, believe me. Eu que deveria estar aplaudindo aqui. In December, Christmas of 2017, Então, no Natal de 2017, Nancy got a special gift from a friend. a Nancy recebeu um presente especial de um amigo, de uma amiga, e foi uma Bíblia. Você acharia que a Nancy já tem Bíblia suficiente? Ela tem, mas essa Bíblia era muito especial. Foi publicada por uma editora cristã e tinha uma margem muito grande aos lados da Bíblia para anotações. É uns 5 centímetros de cada lado. Então, eu tenho que contar uma história sobre isso. Quando a gente se acorda de manhã, a gente fala, ui, em vez de bom dia, a gente só fala um oiê. Então, é fácil de se acostumar com rotinas. A gente não celebra tanto. Você pode fazer uma anotação aí no seu diário. Que o Robert fala para Nancy de manhã. Uau! Então, em janeiro de 2017, a Nancy abriu essa Bíblia e começou a fazer as anotações dela. A gente ainda estava na cama. Eu geralmente acordo antes da Nancy, mas nesse dia especificamente a gente acordou mais ou menos no mesmo horário, no Ano Novo, né? E ela começou a fazer as anotações dela nas margens dessa Bíblia. E ela escreve bem pequenininho. Você quase precisa de um microscópio para ler a letra dela. E ela consegue escrever tão pequenininho que é difícil mesmo. Então, ela estava escrevendo lá nas margens dessa Bíblia. E eu perguntei para ela, o que você está escrevendo? E ela, só os meus pensamentos, ideias sobre o texto. Então, eu estava vendo ela fazer as anotações dela todos os dias, dia após dia, mês a mês. E, como você sabe, eu estou no meu ramo de edições, editoras, para representar autores com as editoras. Então, alguém me manda um manuscrito e eu conecto o autor, com as editoras. Então, eu estava olhando, conforme eu fui vendo a Nancy anotar a Bíblia, o meu primeiro pensamento foi, nossa, esse é um bom negócio. Não é muito espiritual, mas eu pensei, olha só, se as mulheres pudessem ter acesso a todas as suas anotações. E a Nancy falou, não sei. Ela geralmente não está errada, mas desse dia ela devia estar mais animada. Mas eu não falei muito, mas olha só as anotações dela nessa Bíblia. Por 2 anos, eu a assisti, vi ela fazendo essas anotações. E depois de 2 anos, eu não aguentava mais. Eu entrei em contato com uma amiga de uma editora e que imprime as Bíblias, né? E falei para ela, talvez você deva dar uma olhadinha na Bíblia da Nancy, que ela tem feito todas essas anotações por anos. E eu pensei que talvez poderia se tornar um devocional, alguma Bíblia com anotações da Nancy. E quando ela viu todos os comentários da Nancy nessa Bíblia, só uma historinha de lado sobre isso. 40 anos atrás, a Nancy tinha uma amiga que entrou em contato com ela, que era uma mulher maravilhosa, mas não era cristã. E a Nancy já escrevia muito, tinha os diários, né, muitos diários de anotações bíblicos.
E ela queria que aqueles diários fossem digitalizados. Então, ela deu para essa mulher, ia pagar para essa mulher para digitalizar todos os diários dela. Isso foi 40 anos atrás. E a mulher fez. E passou 30 anos depois disso, a filha daquela mulher precisava de algumas coisas, algumas informações, e a Nancy começou a tirar foto da Bíblia dela, e que a mulher de 40 anos atrás acabou se conformando, sendo transformada por aquelas anotações. E a filha dessa mulher começou a liderar esse projeto. Depois que a Nancy mandava todas as fotos da Bíblia dela, essa moça, a filha dessa amiga da Nancy, começou a colocar tudo junto, essas imagens que ela recebia. Então, aquelas anotações da Bíblia, na verdade, eram 7.000 palavras. A Bíblia tem 7.500 palavras, mas as anotações da Nancy eram 7.000 palavras. Então, o nosso projeto agora é que para 2028, que essa Bíblia esteja finalizada. Então, essa Bíblia está sendo editada agora com todas as anotações da Bíblia. Esse é o projeto para 2028. Mas Nancy's notes, I mean, she has not extensive, but on every spread, she'll have a prayer that links. Então, em cada parte da Bíblia, ela tem uma oração que vai estar sendo impressa também. E alguns anos atrás, a editora imprimiu a Bíblia que tem margem para as anotações. E esse é um grande convite para você ter esse diário na sua própria Bíblia. E a gente tem a venda, tanto aqui, pessoalmente, mas a gente tem também no Brasil, online, que você pode fazer um pedido de uma Bíblia com a margem para anotações. E a Nancy vai compartilhar também a história dela, de como foi esse processo para ela, para fazer todas as anotações. E dessa forma você pode fazer a sua Bíblia mais personalizada, de forma muito particular, para como Deus fala com você conforme você lê a sua Bíblia. Então, eu tenho prazer agora, muito grande de chamar minha querida esposa aqui por 10 anos. E ela é muito preciosa. Ontem eu estava usando uma camiseta que fala, eu amo a minha PG, Precious Girl, minha preciosa menina. Vamos orar. Senhor, obrigada por que a Nancy escuta a sua voz e decidiu escrever, fazer as anotações dela. Obrigada que somos abençoados por essas anotações dela e que vai passar de gerações em gerações. Obrigada pela vida da Nancy. Abençoa cada mulher que está aqui nos escutando, que elas sejam incentivadas e abençoadas para escrever na Bíblia. Nós te amamos e adoramos, em nome de Jesus. Thank you, Precious. And that's yours. Okay, you have your own. And I didn't know Robert was going to say any of that. Eu não sabia que o Robert ia falar tudo isso. Ele já falou quase a metade da minha
da minha palestra. E a gente está falando um pouquinho, eu vou meio que repetir um pouco do que o Robert falou. Então, mas vamos fazer alguma coisa antes. Eu tenho esperado por esse dia há muitos dias. Então, a gente vai fazer alguma coisa agora. Eu vou te pedir para ficar em pé, quem está aqui na conferência. Mas vamos cantar uma musiquinha que a gente aprende quando é criança, que soletra o nome da Bíblia. B-I-B-L-I-A. Então, se você pode colocar essa música só soletrando a palavra Bíblia. B-I-B-L-I-A. Eu me fortaleço nela, na Bíblia. B-I-B-L-I-A. Se você foi para a escola dominical, você sabe essa música. Pedi para o pessoal do louvor incluir essa música hoje à noite. Que alegria o número de mulheres aqui interessadas no prazer em ter um diário bíblico. Talvez você nunca fez isso, tenho muitas perguntas sobre isso, né? Ou se você já está acostumado a fazer anotações na sua Bíblia, mas vai ser um tempo mais informal para eu só compartilhar como eu comecei isso e o que eu tenho descoberto conforme eu faço as minhas anotações e o que eu encontro o prazer em ter esse diário bíblico. Como o Robert falou, eu recebi esse presente tão maravilhoso em 2017 da minha querida amiga. E foi pela primeira vez que eu recebi essa Bíblia que tinha margem para anotações do lado. Eu nunca tinha visto antes, eu tinha escutado, mas tem várias traduções diferentes da Bíblia. Mas eu nunca tinha escutado uma Bíblia que tinha margem. E eu queria te perguntar aqui, se tem alguém que você tem anotações na sua Bíblia e você nunca quer mudar de Bíblia, porque você tem todos as suas marcações. E às vezes você não quer mudar de Bíblia, ter uma outra Bíblia. Mas tem sido bom para mim mudar de Bíblias frequentemente. Eu tenho várias Bíblias, então a Bíblia de quando eu estava na adolescência e depois nos 20 anos, e usei muito, escrevi muito por 2, 3 anos, algumas mais do que isso, mas eu gosto de começar numa Bíblia novinha em folha, porque eu vejo a leitura de uma forma diferente. Às vezes, uma coisa que passei antes e agora estou passando por outro momento da vida. Então, minha amiga me deu essa Bíblia em 2017. Eu estava animada, que era uma nova tradução, e eu pensei, vou só ler uma vez essa tradução e depois voltar para a versão que eu estou acostumada. Mas quando eu vi aquela margem, eu sempre escrevi mesmo sem margem, né? Mas e a gente vai falar sobre isso, que é tudo bem escrever na Bíblia. Mas eu sempre marquei, colori, né? E meu pai me incentivou. Era tanta marcação na minha Bíblia, que meu pai falou assim, talvez você deva só marcar as coisas que não são tão importantes para você. Mas eu lembro sempre marcando tudo que eu achava demais na Bíblia. E eu lembro de um pastor que estava visitando a nossa casa e ele viu a minha Bíblia toda marcadinha com a minha letra pequenininha. E ele falou com o sotaque pesado dele, russo.
Querida, você vai ter que escrever um pouquinho maior, porque quando você for mais velha, você não vai conseguir ler todas essas anotações. E eu sou mais velha agora, mas eu ainda consigo ler todas as anotações que eu tinha. Eu sei, graças a Deus, que eu consigo ler ainda pequenininho. Mas eu cresci acostumada escrevendo na minha Bíblia, né? E uma coisa que eu faço muito é ler, e aí eu lembro de alguma passagem que tinha a ver com aquilo que eu estou lendo. Tem muita coisa que eu não gosto, às vezes, na Bíblia, quando eu tenho um título, porque eu gosto de colocar aquele mesmo título. Ou quando a Bíblia tem referências para outras passagens, eu não gosto muito, porque eu gosto de lembrar as minhas próprias passagens e fazer as minhas conexões diretamente com a Bíblia, com a palavra de Deus. Então, às vezes, eu escrevia algumas orações na minha Bíblia. Então, era normal para mim escrever na Bíblia, mas nunca tinha espaço suficiente. Eu queria poder ter essa conexão maior com a Bíblia. Então, eu escrevia num diário, um caderno, né, que fazia as anotações. E era isso que uma amiga minha tinha digitalizado, essas anotações. Mas, então, quando eu recebi a Bíblia, com as anotações, com espaço, eu achei demais. Então, eu abri para Gênesis capítulo 1 em 2018, dia 1º de janeiro, e eu vi aquela margem grande e eu falei, o que eu poderia escrever aqui? Tem tanto para escrever. É um capítulo tão importante da Bíblia, a base. O que será que eu deveria escrever? Eu tenho tanto espaço agora, fiquei até meio preocupada. E a gente fez uma pesquisa com mulheres e queria que as mulheres compartilhassem como tem sido a jornada delas, das mulheres que fazem as anotações, né, o diário bíblico. E algumas mulheres ficam preocupadas, eu não quero escrever nada de errado na minha Bíblia. E eu senti isso também. Quando eu peguei aquela Bíblia novinha, com tantas linhas, eu fiquei um pouquinho preocupada. O que será que eu deveria focar? Mas a gente pode orar e pedir a Deus o que eu posso ver nessa passagem, nesse momento. E fazer realmente, bater um papo com Deus no nosso devocional. Escutar Deus e pedir que Ele fale. E depois só responder escrevendo. E quando eu comecei a escrever, eu não me apressava. Eu não tinha um tempo determinado. Eu comecei a ler e no Velho Testamento eu passei uns 2 anos e depois no Novo Testamento 3 anos. Então, no Novo Testamento, só em Romanos, eu escrevi umas 8.000 palavras. Então, eu não estava com nenhuma pressa para acabar de escrever em toda a minha Bíblia. Não tinha nenhum, era só o meu devocional, eu não tinha um programa. E aquele foi um momento de alegria para mim. E quando a gente ia jantar, quando eu ia jantar com o Robert, eu começava a compartilhar tudo o que eu estava vendo na Palavra de Deus e escrevendo no meu diário. Foi uma alegria muito grande. Então, eu comecei a apreciar muito essa versão específica que eu estava vendo da Bíblia. E é como se é uma Bíblia de estudo, talvez no Brasil seja o mais próximo a NAA, que a gente usa, né, que é bem mais estudo, que é bem literal, de palavra por palavra. E tem outras versões que são um pouco mais parafraseadas. Então, não é tão palavra por palavra, mas traduz a ideia.
que aí é mais simples. Tem muitas versões que podem ser usadas no seu estudo. Mas é muito bom quando tem essa versão que tem palavra por palavra, que não tem a interpretação do editor, mas que é bem fiel ao original. E ela fala dessa versão de CSB que ela acha muito boa em inglês. E ela não é especialista em hebraico, mas ela consegue ver como boa tradução. Tem muitas boas versões da Bíblia. Meu maior interesse é que as pessoas leiam a Bíblia e estejam engajadas na Bíblia. E eu geralmente uso essa versão da CSB, que é muito fiel à tradução. Se você estiver procurando por uma nova Bíblia, essa versão eu recomendaria. E às vezes eu posto nas mídias sociais sobre a minha caminhada do diário bíblico. E meu maior desejo e o prazer é fazer com que as mulheres se engajem com a palavra. Então, não é que eu quero que todo mundo leia o que eu escrevi na Bíblia, porque às vezes são coisas que eu estava passando em um momento específico. Então, nada do que eu escrevi na minha Bíblia, ou que a gente escreve nas nossas Bíblias, não é inerrante. São minhas palavras, mas a palavra da Bíblia, sim, é o que é inerrante, que é perfeita a palavra de Deus. Mas quando a gente escreve, é o que a gente está passando no momento do nosso relacionamento com Deus. Se você é uma mãe que tem 4 anos ou 5 anos, escreve um bilhetinho para você e que as letras todas erradas, você vai falar? Não, está errado, querida, que você escreveu, não soletrou direito. Não, é lindo, né, você receber uma cartinha da sua criança. E você sabe que quando a sua criança chegar na 4ª série ou estiver no ensino médio, vai escrever diferente. Então, é sempre um prazer para os pais lerem as cartinhas dos filhos. Mas, se você não está acostumada a escrever na sua Bíblia porque você não é uma escritora, não se preocupe, não tem problema. Você não precisa ser profissional. Eu estudo a Bíblia por 65 anos, mais de 65 anos, e eu ainda estou aprendendo tanta coisa da Bíblia. É o que a gente está aprendendo agora. E quando eu leio uma passagem e eu vejo, o Espírito me fala alguma coisa, eu falo, nossa, como que eu nunca tinha visto isso? Então, a gente não pode desistir. Hoje, a gente tem uma visão não completa da palavra de Deus, mas um dia nós veremos completamente, de forma perfeita, quando a gente vê Deus face a face, da forma como Ele nos vê hoje, a gente vai poder vê-lo e conhecê-lo um dia. Então, nesse momento, eu gostaria de falar um pouquinho. Eu queria estar numa sala pertinho e próximo, de cara a cara com todas vocês. Mas eu queria só dar algumas dicas de como a gente pode falar de mulheres que compartilham comigo e compartilhar o meu coração algumas ideias que eu espero que seja bom para você. Eu queria falar primeiro o que significa ter um diário bíblico e o porquê, e quais são os benefícios e bênçãos. E depois, por último, algumas dicas de como fazer essas anotações.
CSB Note-Taking Bible, the Revive Our Hearts Edition. So E, pick that up, you'll have, então, you won't a need to gente take está notes on tendo everything I say essa today, Bíblia because nova do will be Revive in Our there. Hearts. Se você But we estiver have to aqui na start with the what conferência, and the você why pode before we adquirir get uma to the dessas how, because if we just também. do the Então, how without vamos, knowing why we're vamos doing it, começar we're com going to o maybe get quê? discouraged O que and é give up. isso? So what is Bible journaling? O que é Bible ter um diário journaling bíblico? is writing, É simplesmente whether you do it escrever, digitally or with a seja an actual digitalmente, pen. online, It's ou com papel e journaling, it's caneta. writing É as you escrever read God's word. conforme você faz a Now, there leitura are da other kinds Bíblia of de journaling. Deus. There's Claro, journaling your tem thoughts, your outras emotions, what happened formas de in your day. diário, But falar those sobre as things suas emoções, occasionally coisas will que appear in my acontecem Bible na sua journaling vida. as I'm going Às through vezes something that eu a escrevo particular isso no meu text diário speaks bíblico to se me tem about. algum versículo específico And que when that's falou ao in meu my coração. my note-taking Isso Bible, I'll put a little P with a circle às using vezes eu NBA's vou colocar só transcribing this. This is private. alguma I coisa, don't publish this. um But Pzinho, porque de mostly it's not pessoal. there's Então, other não ways é to journal de today, alguma your coisa experiences, específica kind que eu of estou diary. passando naquele This momento. is writing Mas quando eu estou about escrevendo God's word na as I read Bíblia, God's eu estou word. escrevendo And Bible sobre journaling o que eu or estou Bible lendo na note-taking, Bíblia. same thing, is a tool. Então, isso é uma ferramenta. O diário bíblico é uma ferramenta de como meditar na palavra e estar mais engajada com a palavra. Tem muitas formas de meditar na palavra de Deus e escrever não é o único. E talvez não seja o mais importante, mas para mim é muito útil. Então, o objetivo não é só escrever ali na margem. O objetivo não é só estar com uma letra linda ali do lado da sua Bíblia. O objetivo é estar na palavra e ter a palavra dentro de você. Então, eu vejo que conforme eu escrevo, conforme eu leio a palavra de Deus, e eu estou processando e pensando, meditando, e eu escrevo o que está no meu coração conforme eu leio, e é muito especial, mas às vezes eu leio a mesma passagem na semana seguinte e eu tenho outras coisas que o Espírito traz à minha mente. Talvez, se esse conceito é meio estranho para você, eu estou vendo muitas mulheres aqui nessa conferência e nas igrejas, conforme elas estão escrevendo mensagens, eu vejo vocês escrevendo no seu diário ou num caderno. Por que a gente faz isso? A gente anota para lembrar os momentos. Lógico que a gente não vai escrever palavra por palavra, mas você quer escrever o que foi importante para depois um dia voltar aquilo e dar uma lida e lembrar o que foi falado numa conferência ou uma pregação específica. Então, quando você está usando vários dos seus sentidos, não só escutar, lógico que é importante, mas se você só escuta, você vai absorver só uma parte. Mas se você está escrevendo também, conforme você está escutando, você está usando mais os seus sentidos, você está mais ativamente no escutar. Então, o diário bíblico é escrever o que você escuta da Bíblia. E agora um outro ponto. Então, esse é um diário bíblico. E o que é uma Bíblia com anotações? Então, um diário bíblico é uma ferramenta. Agora, uma Bíblia com as anotações, com margem para as anotações, uma Bíblia com margem para as anotações é uma ferramenta para você conseguir fazer o diário bíblico. Não tem nada de mais santo ter uma Bíblia com a margem. É somente uma ferramenta. Se te ajudar, use. Se não, se você prefere um diário, um caderno, pode ser também, não tem problema, desde que você esteja engajada com a palavra. Algumas pessoas falam, não, eu não consigo escrever na Bíblia. Não dá. E veja, não é pecado nenhum escrever. Mas algumas pessoas sentem que é errado escrever na Bíblia.
Se você acha que você não se sente confortável escrever na Bíblia, não tem problema. Escreve num caderno. Faça o que tem que fazer para que você esteja engajada na palavra de Deus. E eu também já fiz isso com caderno, com diário ou no telefone. Não, é somente uma ferramenta. Então, ter um diário bíblico na Bíblia mesmo tem sido muito abençoador para mim. Tem sido uma forma diferente de me engajar na palavra quando está ali do ladinho do texto mesmo. Tem sido muito bom para mim, para minha meditação e tempo com Deus. Eu consigo conectar os meus pensamentos mais rapidinho ali da palavra. Se no seu idioma não tem uma Bíblia com as margens para anotações, não tem problema. Faça uso do seu caderno e do seu diário. Então, ela está falando da editora que produziu essa Bíblia com margens aqui na conferência, que tem disponível aqui na loja da conferência. Mostrando a imagem das Bíblias nessa versão, lindas capas, tem uma colorida, outra desenhada, cores lindas. Para quem está aqui, pode adquirir a sua cópia aqui. E dentro dessa Bíblia, a Nancy tem algumas folhas também falando com dicas de como fazer o diário bíblico. Ela também tem impresso algumas orações da Bíblia e dando ideias de como você pode escrever as suas próprias orações ao lado da palavra. E essas orações você pode usar essas orações como sendo as suas próprias orações, mas é muito precioso também você poder escrever as suas próprias orações na sua Bíblia. Então, são formas de te encorajar a interagir mais com a Bíblia. Agora, a gente já falou do o que é, e agora vamos falar por que ter um diário bíblico, os benefícios e as bênçãos, né? Os efeitos. O diário bíblico afeta o jeito como você lê a palavra de Deus. Eu vou ler alguns testemunhos de algumas mulheres que começaram a fazer o diário. O diário me ajuda a ir um pouco mais devagar na leitura da Bíblia, meditar, refletir, me ajuda a entender melhor e permanecer na palavra de Deus por um pouco mais de tempo. Me ajuda na minha fé. Outra mulher compartilhou que fazer essas anotações na Bíblia, a palavra e a verdade se torna mais próxima. E a lição fica mais cimentada no meu coração. Eu nunca tinha feito um diário bíblico. E com essa Bíblia da Nancy, ela usou as dicas que estão na Bíblia e ajudou muito a se conectar com o que ela está lendo na Palavra de Deus. Me ajudou a me conectar. Pronto, essa é a missão, esse era o objetivo. Glória a Deus. Mas não só isso, te trazer mais próxima da palavra, mas também é um legado que fica do que você tem feito, como tem sido a sua vida espiritual, como o Senhor tem te ensinado. Uma mulher compartilhou, desde que eu me converti aos 43 anos atrás, eu comecei a fazer esse diário bíblico. E eu tinha 21 anos na época, e ler a minha caminhada desde os meus 21 anos, e os meus filhos e os meus netos vão poder olhar e ter esse legado
meu, da minha caminhada com o Senhor. Então, é uma forma também de deixar registrado as suas respostas ao que você escutou da palavra de Deus. A sua obediência à palavra, e o que Deus falou para você, e que você acaba se comprometendo mais. Está escrito lá quando você falou, sim, Senhor. Outro porquê de fazer isso, talvez não o mais importante, mas... então essa Bíblia é um tesouro para compartilhar no futuro, né? Outra mulher que compartilhou com a gente falou que o objetivo dela é escrever em Bíblias, várias Bíblias, uma para cada um dos meus netos, e depois dar de presente com as minhas anotações essa Bíblia para os meus netos no futuro. Uma mulher deu uma Bíblia dela com as anotações dela e deu mas depois essa Bíblia, essas anotações, Deus usou para que o marido dela se convertesse, lendo a Bíblia dela e vendo todas as anotações. A gente não pensa de como outras pessoas estão observando a gente. Outra mulher compartilhou que eu herdei as Bíblias dos meus pais e eu vi as anotações dele e eu fiquei tão encorajada por essas anotações e eu quero fazer isso para os meus filhos e que eles herdem minha Bíblia com anotações também um dia. E essa é uma herança tão maravilhosa que você pode deixar para os seus filhos, de uma vida fiel e registros do seu relacionamento com Deus. Então, agora a gente vai falar algumas dicas de como a gente pode fazer esses diários. Então, um dos empecilhos que foi compartilhado conosco eu não faço isso porque eu não sei, eu não mantenho um diário bíblico porque eu não sei como fazer. E eu vou começar com isso, que é uma das coisas que você mais precisa lembrar disso. Escreva isso. Não tem um jeito certo de fazer o diário bíblico, de escrever no seu diário. Vou falar de novo. Não tem um jeito certo de fazer o diário bíblico. Fale comigo. Não tem jeito certo, uma forma correta para fazer. Vou te dar algumas ideias e sugestões, mas não sigam todas as ideias de uma vez. Talvez você acha que seja demais. Escolha uma das dicas ou duas e aí depois vai passando para outras formas. Então, hoje, a forma como eu faço é bem diferente desde 5 anos atrás. Você pode ir trocando as formas conforme muda a fase da sua vida. Até mesmo muda de acordo com os gêneros dos livros da Bíblia. Então, se você está fazendo sobre Salmos ou dos livros históricos, muda o jeito como a gente faz o diário bíblico. Então, uma das dicas não tenha medo de escrever na sua Bíblia e achar que você tem medo de que vai escrever alguma coisa errada na Bíblia. Uma mulher compartilhou que recebeu uma Bíblia que tinha margem para anotações e ela falou que não tinha coragem de escrever porque era tão bonitinha, estava tudo tão limpinho e ela não queria escrever nada e borrar e fazer alguma coisa errada. Outra pessoa compartilhou, eu não tenho uma letra linda e não vai ficar perfeita e tudo bonitinho, arrumadinho. Se você é perfeccionista, não pense que esse é um problema. Pode escrever, não tem problema se errar, se
borrar alguma coisa. Não tem nenhum problema se você não acha que a sua letra não é linda. Não tem problema. Então, a minha resposta para isso, eu entendo bem esse sentimento. Mas a minha dica é, comece sem pensar nesses empecilhos. Mas só comece, medite na palavra de Deus. Eu vou falar outra coisa também. Se você é uma pessoa que você não consegue não ser perfeita, eu vou falar com toda a delicadeza. Deixa isso. Talvez seja um problema esse para você, achar que a gente tem que ser perfeita em tudo. Ou pensar mesmo que a gente deveria, ou que até mesmo que a gente pode ser perfeito. Não tem perfeição. Isso vai te deixar amarrada. Se você é perfeccionista, talvez tenha um problema de que a gente está focada demais na gente. E a gente tem que focar em Cristo. Ele não quer que a gente seja perfeita, seja na nossa letra ou qualquer outra coisa. Eu tenho uma foto aqui de uma Bíblia que, na época, agora ela já está com o Senhor, mas naquela época não tinha as Bíblias com margem para anotação. Mas olha só a foto da Bíblia dela. Eu tenho só uma foto da Bíblia dela e eu coloquei num quadro. Olha só que bagunça essa Bíblia. Não tem nada de perfeita. Mas eu tenho certeza que era uma mulher que estava engajada com a palavra de Deus e amava a palavra, voltava. Tenho certeza que todas essas anotações não eram de uma leitura só de um dia. Não, foram várias vezes voltando e voltando e voltando na Bíblia. Eu não tenho uma foto aqui das minhas Bíblias. Tenho muitas Bíblias, com muitas e muitas anotações em todas as Bíblias. Fica bagunçado, mas não tem problema. Não é sobre a minha letra perfeita. É sobre o meu relacionamento com Deus naquele momento. E se você achar que o que você está escrevendo é maravilhoso, talvez isso seja um problema também. Lembre-se que o que a gente escreve não é o maravilhoso. O que é maravilhoso é a palavra de Deus. Então, o seu diário bíblico não precisa ser nada chique, nem bonitinho, ou super longo, não precisa ser editado. E eu sou uma editora, essa é a minha profissão. E eu tenho que me pregar para mim mesmo. Eu não preciso editar nada. Eu não preciso editar, não preciso pensar que alguém vai estar lendo. Não é sobre mim, não é sobre você. Não é para ser publicado, é só para você conhecer a Deus e permitir que a sua palavra molde o seu coração. Então, vamos dizer que você pega a sua Bíblia. Então, eu tenho aqui essas anotações na minha Bíblia, que tem muita anotação, então uma bagunça na minha. Mas antes de você começar a escrever, peça que o Senhor fale ao seu coração. Talvez você queira escrever só uma oração, como você está pedindo ao Espírito Santo para te falar. Então, comece lendo a palavra de Deus. Talvez você queira focar em uma palavra, um capítulo, um versículo. E se você for só por um pouquinho, não tem problema. O objetivo é se encontrar com o Senhor. E às vezes você vai estar lendo de uma forma, tendo uma visão geral, vendo por cima, uma leitura geral. Agora, como eu, nesse processo que estamos de preparar para a leitura completa da Bíblia, eu estou fazendo uma visão geral. Quando eu estou fazendo diário bíblico, às vezes eu coloco uma data, ou eu coloco, se eu não estiver em casa, eu coloco o lugar onde eu estava para eu poder lembrar também. Então,
conforme nós começamos o projeto do ano que vem de desafiar todas as mulheres a lerem a Bíblia o ano inteiro de 2026. Eu espero que você se inscreva nesse projeto, nesse desafio. Vamos ter uma visão mais geral da passagem, porque vai ser rápido em um ano. Então, nesse momento, você não vai ter tempo para escrever muito. Então, quando você está tendo uma visão geral, não dá tempo de escrever muita coisa. Mas, então, quando você volta e escreve e lê com mais calma, tem mais tempo para escrever mais. Mas o importante é que quando você estiver fazendo o diário bíblico, não está com pressa. O objetivo é escutar do Senhor e meditar na palavra de Deus. Quando você está nesse momento, não é um monólogo, você está numa conversa com o Senhor. Você ora, você lê, e você escuta, você está digerindo o que Deus está te falando, tentando entender o que Deus está te falando. E aí você, conforme você lê e escuta do Senhor, você escreve, registra o que o Senhor está te falando. E você pode também registrar a sua resposta ao Senhor. Uma mulher compartilhou, eu não sei escrever bem, eu não sou muito boa escritora. Às vezes eu só escrevo uma frase ou duas. E eu falo, não tem problema, não tem um jeito correto de fazer o diário bíblico. Mas quando você escreve de qualquer jeito que seja, seja simples. Não precisa ficar super elaborado, mas para começar, pode ser de um jeito super simples durante o seu tempo devocional. E algumas formas diferentes de fazer, lembre-se, só escolha uma dica. Às vezes é só copiar um dos versículos que falou mais ao seu coração na margem ali da Bíblia mesmo. Só escrever o versículo em si. Tem algo muito especial quando a gente escreve no nosso aprendizado, né? Então, escrever você pode parafrasear o versículo, escrever nas suas próprias palavras o que você acabou de ler. Talvez você queira fazer só uma ideia do que foi o que você leu. Só como isso se aplica à sua vida, como esse capítulo está falando com você no que você está passando no momento. Se você algumas frases, 2 frases sobre cada capítulo da Bíblia que você está passando. É bem simples, mas é o que o Espírito está te falando. Eu desafio adolescentes a fazerem isso conforme elas começam a meditar na palavra. Escrever orações, escrever resumos do capítulo. Então, tem mais. Eu vou citar diferentes formas de orações que te ajudam. Então, uma oração é de adoração. Obrigada, Senhor. Então, você acabou de ler alguma coisa que você quer agradecer. Obrigada que o Senhor é santo, misericordioso. Outro tem oração, sim, Senhor, que é uma oração de você estar concordando, se rendendo, obedecendo ao Senhor. Então, você escreve ali do lado, sim, Senhor. Às vezes tem a oração de Senhor, que é uma oração de confissão. Você lê alguma coisa e percebe que você não está obedecendo, e você escreve ali na margem, Senhor. Pode ser uma oração de petição que para você mesmo, né? Me ajuda, Senhor. Você leu alguma coisa que
Senhor, eu quero obedecer esse algo específico, seja de perdão, seja do que for que o Espírito está te convencendo ali naquele momento. Peça ao Senhor, escreva, por favor, Senhor. E outro, ou pode ser também uma oração para por outra pessoa, uma petição por outros, né? Então, por favor, Senhor, você lê aquela passagem e fala assim, ai, Senhor, traz isso ao coração de alguém. Outra pessoa compartilhou que ela tem dificuldades de compartilhar, de escrever, né, por causa de tempo. Eu gostaria de ter uma dica de como escrever tudo o que eu preciso com o tempo que eu tenho. Mas a minha dica é, não precisa escrever tudo o que você quer escrever. Escreve um ponto, porque senão não consegue escrever tudo o que precisa. Então, começar de forma simples. Se você quer um pouquinho mais profundo, de novo, lembrando que não tem um jeito correto de fazer o diário bíblico. Mas, conforme você lê, observe o texto. O que o texto está falando? Talvez você pense que seja óbvio, mas quando a gente escreve, você consegue perceber melhor o que está falando. Qual título? Que título você daria para essa passagem? Tem uma palavra-chave? Tem palavras que estão sendo repetidas ou frases sendo repetidas? Talvez esse seja o tema. Eu tenho feito isso com o Salmo 119 nas últimas semanas, observando todas as palavras repetidas, fazer um resumo de tudo que você leu. Faça perguntas do texto. Quem escreveu? Por que eles escreveram? Para quem está falando? Para quem eles escreveram? Quem é o personagem principal? O que estava acontecendo na história? Onde foi? O que aconteceu antes? Eu vou falar amanhã sobre Lucas 24 e eu tenho meditado muito nesse capítulo nas últimas semanas, fazendo esse tipo de perguntas sobre o texto e ajuda muito. Talvez também você queira um dicionário bíblico para definir algumas palavras que talvez não seja familiar para você. Ou que você tenha outros versículos bíblicos que vá em encontro àquela passagem. Coisas que você talvez nunca tenha percebido, escreva também. Qualquer coisa que você queira lembrar. Às vezes até mesmo perguntas que você não tem resposta para elas. E talvez você, depois que você tiver essas respostas, você pode voltar lá e ver sobre as suas dúvidas. Outro exemplo, eu queria falar sobre Atos 13. Eu queria falar um pouquinho sobre poesia ou formas de lembrar. Então, eu vou falar o meu resumo de Atos 13. Discípulos que foram enviados, palavra pregada, Jesus proclamado, perdão oferecido. Muitos acreditaram, outros se opuseram. Os discípulos foram perseguidos, a palavra foi pregada e a pregação continuou. Então, foram palavras que eu só vou escrevendo como resumo daquele capítulo. Depois, outro ponto que eu faço é interpretar o que tudo isso significa, como se encaixa na grande cenário da Bíblia, sobre a criação, a queda, a redenção, restauração. O que o autor queria comunicar para os leitores? O que essa passagem fala sobre Deus e sobre humanos, sobre você mesmo, sobre o pecado, sobre a santidade, sobre Cristo, o Evangelho, a vida cristã. Se você está tentando pegar, escrever tudo isso na Bíblia, a que a gente tem aqui, tem todas essas dicas. Como que eu aplico isso? O que eu deveria fazer?
Eu tento ler primeiro e meditar, mas tem horas que eu fico confusa e eu preciso pesquisar um pouquinho mais. Eu tenho as Bíblias de estudo e eu não tenho nada, uma Bíblia de estudo ou um dicionário bíblico, nada muito chique, mas eu estudo e eu peço a Deus para que Deus me mostre. Às vezes também, se eu não estou vendo alguma coisa, eu vou também procurar outros estudiosos da Bíblia que já pesquisaram sobre esse tema. Eu pergunto se tem alguma promessa na Bíblia para eu obedecer e exemplos que eu tenha que seguir ou alguns exemplos que eu não deva seguir. Então, quando você está pensando na aplicação sobre o texto, o que eu deveria, qual deveria ser a minha resposta a esse texto? Qual a atitude que eu deveria ter? Quais passos a tomar? Eu devo perdoar alguém ou alguma promessa que eu deveria acreditar ou uma verdade que eu deveria compartilhar com alguém? O Espírito vai direcionar a sua resposta se você permitir. Precisamos da palavra e o Espírito. A palavra sem o Espírito pode te levar à morte. Não por causa da palavra ou do Espírito, porque você pode saber a palavra de cor e salteado, mas perder não conseguir ver Deus, porque esse não é um exercício acadêmico, mas é para conhecer a Deus e a sua vontade pela iluminação do Espírito Santo. Vou te dar alguns exemplos aqui. Vou ler o que eu escrevi logo no começo, quando eu comecei, dia 1º de janeiro de 2018. E claro, eu sou uma escritora, então você vai escrever de uma forma diferente, mas eu só quero dar um exemplo, o que eu escrevi naquele dia 1º de janeiro. Nós estamos aqui no começo de um novo ano. Lembre-se que eu acabei de ler Gênesis 1. Então, tudo que eu li aqui é sobre Gênesis 1. Então, Deus está aqui. Deus está aqui. No começo, Deus criou tudo. Ele estava aqui desde o começo. Ele sempre esteve aqui. Nele tem vida e o seu Espírito está por nós, e o Espírito está sobre a terra. Ele fala e a luz divide a escuridão e o nosso mundo. Ele cria, ele ordena, ele separa, ele define. Ele é bom. Eu estou sentada aqui, com a neve caindo, não tinha neve lá na época, mas quando eu escrevi sobre a neve caindo e eu orei pela criação, pela ordem, pela iluminação e a definição e o trabalho do Espírito Santo na minha vida. Então, eu falei, eu respondo e eu... Quando o Senhor fala, eu respondo que o seu trabalho seja completo na minha vida, para a tua glória e fama do seu nome. Foi isso que eu escrevi naquela minha primeira Bíblia com margem para anotação. E aí, 5 anos depois, quando eu cheguei no final da Bíblia, no último versículo de Apocalipse 22, a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Foi o que eu escrevi, só isso. Então, o fechamento do Apocalipse é falando sobre a resposta a toda o desastre da queda, que está em Malaquias 4:6.
A graça de Deus veio à Terra na pessoa de Jesus Cristo, trazendo a salvação para todos que se arrependem e acreditam, superando o pecado e a sua morte. Como Deus é grandioso, nós adoramos ao Senhor, até que o vemos novamente. Amém e amém. Então, eu tenho uma foto aqui de uma adolescente que eu dei a Bíblia para ela no aniversário de 12 anos, e a mãe dela me mandou a foto dela fazendo as anotações na Bíblia. Ela tinha 14 anos na época, e ela está sentadinha lá e fazendo as anotações. E esse é o nosso objetivo. Eu dei essa Bíblia para ela com uma margem para as anotações. E eu escrevi uma carta para ela nessa Bíblia quando eu dei o presente para ela. E foi... Eu disse para ela o que eu gostaria de falar para você. O Senhor tem uma bênção para aqueles que leem a sua palavra. Apocalipse 1:3. Conforme você lê, peça a Deus que te dê entendimento. Peça a Ele que se revele a si mesmo, revele o seu coração e seus caminhos para você. Que Ele faça isso por você. Eu espero que você use essa edição especial da Bíblia para escrever ou desenhar coisas que te chamam a atenção conforme você lembra. Por exemplo, observações sobre essa passagem, pensamentos principais ou palavras especiais de cada capítulo, ou um resumo de cada capítulo, coisas que você aprende e coisas que você quer ter certeza que você vai se lembrar depois. Orações, louvores. Eu oro para que essa Bíblia seja um arquivo da sua caminhada com o Senhor. E essa é a minha oração para você também. E agora, antes da gente ir embora, eu tenho um presente especial aqui na conferência. Tem alguém que tem um aniversário hoje? Se você está fazendo aniversário hoje, se você estiver fazendo aniversário hoje, pode se levantar. Nós vamos te dar um presente, que vai ser uma Bíblia com a margem para as anotações, que está autografada. Acho que tem 4, pelo menos 4, que estão com assinadas. Então, se for o seu aniversário, se você estiver aqui na conferência, fale para a Emily que você está fazendo aniversário e receba a sua Bíblia. Pai, obrigada, Senhor, pelo privilégio de poder ler a Bíblia na nossa própria língua, que milhares de pessoas no mundo não têm esse acesso à Tua Palavra. Obrigada, Senhor, que o Senhor fala pela Tua Palavra, Senhor, por Jesus Cristo, e que nos abençoa no nosso coração hoje, Senhor. Pai, centenas de mulheres sentadas aqui, seja com a Bíblia, com um diário, com a margem ou só com um caderno, mas te pedimos, ó Pai, que as mulheres estejam engajadas com a Tua Palavra e que faça a palavra pessoal na vida delas, e para que a gente seja mais parecida com Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.